Para fazer uma exportação das imagens e impressão desse desenho em outros aplicativos, ou no AutoCAD, por exemplo, usando as imagens, eu preciso exportá-las de forma controlada. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o seguinte: eu posso abrir a janela de estilos aqui, e nos estilos eu tenho opções no modelo, estilos alguns aqui para poder mexer. Nesse caso aqui, eu ainda tenho como alterar as cores, né? Tá? Então aqui de fundo, se eu for editar, por exemplo, eu posso trocar a cor do solo, né? Aqui desse jeito, então eu faço um mais escuro, por exemplo. Eu posso fazer um céu um pouco mais claro, enfim. Eu posso fazer algumas alterações. O solo eu vou esverdear um pouco mais, assim. Atualizar o estilo. Salvei um novo estilo e eu posso ajustar a posição. Para fazer a exportação das imagens, por exemplo, das elevações, eu vou fazer o seguinte: as elevações são essas daqui, as exibições. Então eu tenho a planta, as elevações, porém essas elevações elas estão perspectivadas. Eu tenho que desligar esse recurso que está aqui no câmera. Eu tenho que colocar em projeção paralela e eu coloco todos os desenhos em elevação. É muito importante que a exportação dos desenhos tenha uma escala controlada. Então eu preciso trocar as imagens entre essas vistas aqui e todas ficarem do mesmo tamanho proporcionalmente. Para isso ficar mais fácil, eu tenho uma sugestão de fazer uma caixa em volta com medidas também controladas. Então seria mais ou menos isso. Uma caixa aqui que eu posso digitar medidas, por exemplo, 20 ponto e vírgula por 15, uma caixa aqui desse jeito, e eu posso fazer a altura dela aqui também de 15, ou melhor, de 10, desse jeito aqui. Aí eu posso transformá-la num componente ou num grupo só, porque eu não preciso copiar. E entrando dentro dela, eu apago a superfície e deixo só a caixa principal, para que eu use isso centralizando o desenho como se fosse uma área de trabalho, né? Então eu posso colocar o desenho mais ou menos no meio, para que isso fique mais fácil. Isso eu vou usar isso para quê? Porque o zoom, aqui este zoom extend, coloca o desenho mais ou menos na mesma posição, num tamanho que seja controlado. Eu preciso de algumas experiências para que o desenho fique sempre na mesma posição e ter essa referência sempre precisa. Uma vez colocada essa informação, eu tenho que exportar as imagens. Então vamos fazer o seguinte: primeiro a primeira elevação aqui, tá? Eu vou aqui, ó, exportar gráfico 2D e eu vou colocar a elevação 1, e aqui eu tenho que fazer uma opção aqui, ó, de tamanho de imagem. Eu dou a sugestão de 100 pixels por centímetro de impressão. Então, essa imagem, quando for impressa, o tamanho que ela vai ter na impressão, use 100 pontos para cada centímetro desse tamanho. Eu vou colocar aqui uns 2000. Vou ligar o tamanho aqui, vou colocar 2000 pontos. Isso aqui é megapixel. Vou salvar, vou exportar a elevação 1. Depois eu vou para a elevação 2. Não vou mudar mais o tamanho, tem que exportar. Elevação 2. Elevação 3, elevação 4. Bom, com esse exemplo aqui, eu já posso mostrar como é que eu faço para o desenho ficar com o tamanho correto no AutoCAD. Eu não posso deixar de lembrar quais são as medidas dessa caixa. Então podemos até usar a ferramenta de medida aqui.
para relembrar, ó, 10 aqui por 15 aqui. E se eu for na planta e afastar, eu ainda tenho a medida aqui também. Aqui eu tenho 20 na lateral. Então, se eu estiver vendo esta elevação aqui, a outra elevação, eu tenho 20 de distância. Bom, para a exportação de plantas e cortes, eu uso o mesmo processo, porém eu tenho que criar as vistas dos cortes e das elevações também. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu uso aqui o plano de secção, que é esse elemento aqui que vai gerar o corte. Esse elemento ele cria até plantas, né? Então, no caso de exportar a planta, eu simplesmente coloco esse plano, já coloquei ele no 0, mas eu posso mover aqui, estou movendo na vertical, eu posso exportar a planta a partir do ponto que me interessar. Vem desse jeito, tá? Então aqui eu tenho o corte. Eu posso fazer outros também simultaneamente, outros planos, por exemplo, esse outro plano de corte, quando eu ativo um, ele desliga o outro e eu consigo fazer os cortes na posição necessária para o desenvolvimento do meu projeto. Então, vamos fazer mais um aqui, esse outro aqui, né? Então, vou selecionar aqui nessa posição, por exemplo, para fazer uma exportação do corte. O problema é que você tem essas imagens aqui dos cortes. Eu tenho dois comandos que são importantes para que eu consiga exportar o desenho, tá? Então eles estão aqui, ó, no visualizar, planos de secção e cortes de secção. Então, se eu desligar o corte de secção, o que acontece é o liga e desliga do corte do plano em função do que a gente fez. Porém, eu quero exportar sem a visualização, então eu tenho que desligar os planos de secção. Eu vejo o desenho cortado, porém sem a interferência dos planos. Então, vamos na elevação, aí volta aquela questão de centralizar o meu desenho, que está nessa posição aqui. Tenho que exportar usando essa referência com a extensão da borda. É uma forma de fazer isso. Essa exportação aqui funciona do mesmo jeito. Tem algumas coisas que acabam acontecendo. Como esse arquivo é uma imagem, eu posso pintar em qualquer outro programa. Mas eu vou exportar esse aqui também. Então vamos lá. Exportar. Gráfico 2D. Mesma coisa. Vou lá naquela pasta. Vou colocar aqui corte. As opções estão aí o mesmo, né? Exportar.